Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e na aula de hoje veremos a respeito das preposições. As preposições são palavras que indicam um relacionamento entre um substantivo e um verbo, um adjetivo ou outro substantivo. Então temos aqui no exemplo a frase: os amigos de João estranhavam seu modo de vestir. Então temos amigos e João são ligados pela preposição de, e modo e vestir também são ligados pela preposição de. Então a preposição de está estabelecendo um relacionamento entre esses termos. Temos a outra frase: ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Temos o verbo esperou e o substantivo entusiasmo. Esses dois termos são relacionados com a preposição com. O hebraico também possui preposições que estabelecem relacionamento entre os termos da frase, e as preposições no hebraico se dividem entre preposições inseparáveis e as preposições separáveis. Na aula de hoje veremos a respeito das preposições inseparáveis. Há 3 preposições no hebraico que elas não podem ser separadas, elas são prefixadas inseparavelmente às palavras que elas regem. Então temos a preposição le, o lamed com um sheva, que significa por, pelo ou para. Temos a preposição da, o det com um dagesh e o sheva, significa em, com ou pelo. E a preposição que, o kaf com um dagesh e o sheva simples, que significa como, semelhante, de acordo com. Então essas são as 3 preposições inseparáveis do hebraico: le, be, ka. Então vejamos as regras de pontuação. A primeira regra é que geralmente essas preposições são pontuadas com o sheva simples e são anexadas à palavra. Então temos aqui leadam, leadam, que significa a um homem, por um homem, para um homem. Próximo exemplo, beafar, beafar, que significa no pó. E keish, keish, significa como um homem. Porém, quando essa preposição for prefixada a uma palavra que já começa com um sheva simples, então a preposição será pontuada com um hirik, pois não podem existir 2 shevas vocálicos no início de uma palavra. Então temos a palavra meragelo, que significa espia. Quando a preposição é colocada nessa palavra, temos limragel, que significa para um espia ou por um espia. Temos bimragel, que significa como espia.
e Kimragelo, que significa como um espia. Quando essa palavra começar com um Sheva composto, ou seja, uma semivogal, então a preposição será pontuada com a vogal curta correspondente do Sheva composto, pois nós já vimos, né, o Sheva composto ele é formado com um Sheva e uma vogal curta. A preposição, então, que for prefixada à palavra que começa com um Sheva composto vai receber a vogal curta do Sheva composto. Então temos aqui a palavra la'asot, que significa para fazer. La'asot. Veja que o Lamed recebe o patar, porque o ayin está com o hatif patar. Embaixo temos a palavra be'edom, que significa em Edom. E embaixo temos a palavra Konya, que significa com um navio ou como um barco. Então, uma exceção acontece com a palavra Elohim, quando a palavra Elohim, que significa Deus, receber uma preposição inseparável, o Sheva composto desaparece, o Aleph se torna mudo e a preposição, em vez de ser pontuada com Segol, será pontuada com Tsere. Então temos aqui a palavra Lelohim. Lelohim significa para Deus, ou por Deus, ou a Deus. A Deus é separado, não a Deus de dar tchau, né? A Deus de a preposição a, mas o substantivo Deus. Quando a preposição for prefixada a uma palavra que já está prefixada com um artigo definido, então o re do artigo desaparece e a preposição entra no lugar do artigo e recebe a mesma pontuação do artigo. Então temos aqui a palavra lameler, que significa para o rei. Então temos o lamed no lugar do re, que o artigo, como nós vimos na sessão sobre o artigo, ele é formado com o re desaparece, a preposição entra no lugar e as demais características continuam. Então temos aqui o patar e o dagesh forte no mem, porque o artigo definido é formado inicialmente com o re, patar e dagesh forte. O re desaparece, o patar e o dagesh forte permanece. Então temos lameler para o rei. Aí temos também embaixo a palavra Ba'erev, que significa de noite. Ou significa a noite, né? Então, Be'erev, de noite ou à noite. Então, temos aqui o bet da preposição que entrou no lugar do re. Um kametz. Por que o kametz? Porque Erev é uma palavra que começa com uma gutural fraca. Um artigo antes das guturais fracas ele é pontuado com kametz. Então essa preposição receberá o kametz do artigo Ba'erev.
E embaixo temos a palavra Ka'adam. Ka'adam significa como homem. Então temos o Kaf da preposição e o Kametz do artigo, porque Adam também começa com uma gutural fraca. E por fim, quando a preposição for prefixada imediatamente antes da sílaba tônica de uma palavra em pausa, as palavras em pausa são aquelas que recebem um acento disjuntivo. Então, a preposição antes da sílaba tônica de uma palavra em pausa às vezes será pontuada com um kametz. Então temos aqui a palavra lamayim. Lamayim significa para as águas. Então temos, por exemplo, aqui a palavra mayim, que está com o acento siluk e o sof pasuk. Então a palavra mayim significa água. O ma é a sílaba tônica e recebe o acento disjuntivo, o siluk, pois o siluk é colocado na última palavra, né, na sílaba tônica desta palavra. Então, a preposição prefixada a esta palavra será pontuada com kametz, lamai. Embaixo temos a palavra lashevet. Lashevet significa para sentar. Shevet, vemos aí novamente o siluk na primeira sílaba, o she. O siluk é um acento disjuntivo. A preposição que vier antes dessa sílaba, então será pontuada com kametz. Lashevet. Então, por essa aula é só isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa deixem aí nos comentários e a gente responde assim que possível. Então, na próxima aula veremos a respeito das preposições separáveis. Então, nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus.